Vamos então passar à comunicação do Rodrigo Murtinho, que nos vai falar sobre livros eletrónicos, políticas de licenciamento e acesso aberto, relações controversas. Podemos? Vamos ao desafio dos 7 minutos. O trabalho que eu venho apresentar, já foi lido o título, ele foi construído por mim, pela Luciana Daniele, que está aqui, e pela Patrícia Ferreira, que não pôde vir. Ele foi desenvolvido no âmbito do projeto Acesso Aberto e Uso da Literatura Científica no Ensino, desenvolvido no ICICT Fiocruz. E o nosso propósito é montar uma biblioteca digital, né, de livros eletrônicos, dentro dos temas, para apoiar os temas estudados pelos alunos e pelos professores no nosso programa de pós-graduação. Ao montar essa biblioteca, nós encontramos um problema, nos deparamos com um problema, e esse trabalho ele é fruto do enfrentamento desse problema. O principal problema está no campo do direito autoral, né, principalmente na falta de informações que nós temos nos livros que estão circulando na web sobre as políticas de licenciamento. Né? Isso nos criou uma insegurança jurídica sobre um conjunto de livros que nós não sabíamos se poderíamos trazer para essa biblioteca. Né? Essa situação nos impôs conhecer melhor esse universo do livro eletrônico, das plataformas que disponibilizam os livros, né? E é bom fazer uma referência que esse problema já foi identificado anteriormente, né, até pela própria Bianca, nas revistas científicas, que muitas vezes não disponibilizam esse tipo de informação. Né? Em geral, se confunde a dimensão moral e patrimonial, né, ambas contidas no direito autoral brasileiro, né, o que se confunde, o que de fato o autor ou o editor quer proteger quando coloca determinadas informações relacionadas ao direito autoral nesses livros. Né? O universo estudado, a gente distinguiu 3 tipos de livros que estão circulando na web. Né? Os livros produzidos para circular em suporte físico, inicialmente, né? E que foram introduzidos posteriormente na rede em formato eletrônico. Livros que foram produzidos para circular em suporte físico e digital, né, concomitantemente, e livros que foram produzidos para circular apenas no meio digital, chamados de digitais. Essa terceira tipologia, a gente percebe um crescimento grande nos últimos tempos, né, foi até registrado por Spinac como as publicações digitais por conta própria, instituições, autores que se organizam para produzir suas próprias publicações, né, ONGs, para circular na rede, com a participação ou não de editoras. Né? Esses livros eles circulam em diferentes formatos, né? PDF, PDF-A, EPUB, MOB, DAISY e outros. Né? Os formatos são importantes porque eles determinam padrões e estratégias de armazenamento, circulação e acesso da informação. Por exemplo, o DAISY ele é voltado para os deficientes visuais, enquanto o MOB ele está inserido dentro de uma estratégia, né, da maior empresa de comércio eletrônico, que é a Amazon. O referencial teórico que a gente utilizou, claro, é a produção a partir dos escritos sobre acesso aberto, tendo como referência a Declaração de Budapeste e as reflexões em torno do livro eletrônico, dos livros impressos também, das políticas de licenciamento associadas ao debate do acesso aberto. Para subsidiar a análise, foram construídas 2 bases de informação, uma com dados de 4 plataformas que nós estudamos, que são dedicadas a reunir, divulgar e dar acesso a livros eletrônicos de acesso aberto, e outra 30 livros, né, que nós fizemos uma coleta inicial. É bom que se diga que o critério desses 30 livros foi uma análise exploratória dentro das áreas de interesse dos nossos programas de pós-graduação, ou seja, a nossa amostragem não se propõe a ser uma amostragem geral dos livros eletrônicos que circulam na web. É bom que se faça esse relato. Analisamos 4 portais: o portal do livro aberto de CIT, do IBICT, o Cielo Livros, Livraria Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais, da Claxo, e o portal do livro aberto da USP. Né?
dessa tabela que está no artigo que vai ser publicado, eu queria destacar apenas a contradição que tem entre as políticas de licenciamento que constam nessas plataformas e nos livros que elas disponibilizam e a adesão que todas elas fazem explicitamente ao acesso aberto. Né? Então, por exemplo, a do IBICT, ela adota o modelo Creative Commons, o guia de depósito indica que, inclusive, o autor tem que dizer qual é a licença, no entanto, os livros não contêm essa informação. Né? O Cielo é o que tem maior clareza, todos os livros na folha de rosto indicam qual é a licença Creative Commons que está sendo licenciado, normalmente a 3 e a 4. A livraria da Claxo é que apresenta a maior contradição, porque ela diz que disponibiliza pelo Creative Commons 3.0, no entanto, boa parte dos livros, a maior parte dos livros que nós analisamos, consta uma informação dizendo que não é permitida a reprodução total ou parcial, nem o armazenamento dos livros em outros sistemas informáticos, nem a sua transmissão em qualquer forma, qualquer outro meio eletrônico, mecânico, fotocópia ou meio permissão. Ou seja, é uma contradição enorme. Né? E o livro e o portal do livro aberto da USP, ele também, apesar de aderir ao acesso aberto, os livros não constam as políticas de licenciamento. Então, os livros circulam na web sem essa clareza. Os formatos são utilizados por essas plataformas, né? Como a gente pode ver, o formato PDF é o formato que predomina. Sobre os 30 livros que nós analisamos, e já está acabando, estão disponíveis em diferentes plataformas. Né? Nós fizemos uma busca a partir dessas palavras-chave, que são estudadas por alunos e professores. Né? 63% desses livros não têm a política clara, só 37% informam a política de licenciamento. Né? Essas são as licenças Creative Commons que, em geral, são utilizadas, a 2.5, a 3.0 e a 4.0. A maioria desses livros foram feitos começaram como impressos e eletrônicos, e apenas 33% são eletrônicos. Né? Em geral, eles estão disponíveis em portais, repositórios institucionais, sites de editoras, sites de divulgação científica e blogs de autores. Está acabando o tempo. Um dado importante, dizer que a maior parte desses livros hoje já quebram o tabu, estão disponíveis em mais de uma plataforma. A maioria desses livros são coletâneas, né? 70% desses livros são coletâneas, são obras coletivas. E, para finalizar, uma breve conclusão: a maior parte desses livros circulam na internet, é produzida a partir do paradigma do livro impresso ainda, né? Tem uma grande influência do livro impresso, tanto nos elementos gráficos, como na ausência de informações sobre licenciamento e outros aspectos. Os livros lançados para circular exclusivamente na internet, a maioria dos casos, utilizam formas de licenciamento, e a gente acredita que a ampliação do debate sobre ciência aberta no ambiente acadêmico-científico e o avanço das políticas institucionais de acesso aberto são fatores que têm estimulado a produção desse tipo de publicação. Obrigado.